graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém, queridos. Abra sua Bíblia, peço a você no livro de Jeremias, no capítulo 29. Livro de Jeremias, capítulo 29, eu quero ler os primeiros versos. Do versículo 1 ao versículo 14, quero fazer a leitura. Jeremias, capítulo 29, versículo 1. Minha tradução é revista e atualizada. Peço que você acompanhe a leitura. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam. Eles, em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Até aqui. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela bênção de estarmos aqui, Senhor, reunidos para adorar o Senhor, para glorificar o Teu santo nome, Pai. Abençoa-nos nesse momento do nosso culto, já agradecidos estamos por estar aqui em torno da Tua palavra, por podermos cantar ao Senhor, por podermos orar, por podermos, Senhor Deus, ouvir da Tua palavra. Fala o nosso coração, nós te pedimos, Senhor Deus, que sejamos aqueles servos obedientes, que desejam fazer a Tua vontade, que desejam andar segundo os Teus propósitos, segundo a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor Deus. Carecemos da iluminação do Teu Espírito para o entendimento do texto e uma vida correta diante do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um texto já conhecido para nós, um texto que nos remete ali à segunda deportação, 597, logo depois da invasão da Babilônia em Jerusalém, logo após a primeira deportação, dessa que vai Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né, os seus amigos. Na segunda deportação, aí vai o rei, quando está dizendo aqui, nesse período, Jeconias, vai alguns carpinteiros, vai alguns ferreiros, né? Então, de 597, né,
a 605, dali 8 anos, mais ou menos, 9 anos, que eles já estão no cativeiro. Acontece que eles recebem uma informação do Senhor muito importante. Eles dizem assim: continue tocando a vida de vocês. Olha, é para orar aí pela paz aí da Babilônia, até onde vocês estão. Vocês vão continuar se casando aí, vocês vão continuar plantando, vocês vão continuar construindo família, não vão diminuir. Vocês vão ficar durante esse tempo na Babilônia. Então toca a vida. Não, vocês foram levados para essa terra por mim mesmo. É isso que o Senhor está dizendo. Mensagens como essa, queridos, não é palatável para nós. Porque o Senhor Deus está dizendo para aquelas pessoas que ali estão, né, no cativeiro, que eles estão dando ouvidos para os profetas que estão dizendo em nome do Senhor, e o Senhor não tinha enviado aqueles profetas ali, dizendo coisas de acordo com o coração deles, dizendo coisas de acordo com o desejo deles. Qual que era o desejo deles? De voltar para a terra e não ficar na Babilônia. É interessante isso, que a gente percebe que o Salmo fica claro que o povo chorava porque pediam para eles cantar músicas de Sião. Eles falam: como é que a gente vai cantar? Estando nós aqui nos rios da Babilônia, como é que a gente vai cantar louvores? Nosso desejo é estar na terra, mas nós não estamos na terra, nós estamos na Babilônia. Mas na Babilônia nós recebemos uma carta de Jeremias, profeta do Senhor, que havia dito que nós íamos ficar 70 anos. O que ele diz, cerca de 8, 9 anos depois que nós estamos aqui no cativeiro? Continue tocando a vida de vocês. Continue se casando, continue tendo filhos, orem pela paz da cidade, continue plantando, continue construindo. Vocês vão ficar esse período na terra. Por que eu disse que essa mensagem não é muito palatável? Porque muitas vezes, queridos, nós servimos ao Senhor quando as coisas aos nossos olhos parecem bem. E aí nos mantemos firmes ao Senhor, fiéis ao Senhor, comprometidos com o Senhor, amando a obra do Senhor, desejosos de fazer o serviço na casa do Senhor, empenhados por fazer o melhor para o Senhor. Afinal de contas, as coisas estão indo bem para mim. Deus aperta um pouquinho, Deus já não me ama. Deus esqueceu de mim. Olha só, isso é obra de Satanás na minha vida. Muitas vezes nós não percebemos, queridos, que algo como a disciplina é dada pelo Senhor. E é interessante que nós vamos olhar para esse texto e nós vamos ver que a disciplina é boa. Ih, pastor, agora que a mensagem não ficou nada palatável mesmo. Nada desejável, porque então o senhor está falando que pode ter momentos na nossa vida que Deus está nos disciplinando. É isso mesmo. E pasmem, por mais que estiver doendo, isso é bom para você. Isso é bom para mim. Difícil enxergar dessa forma. Pois é, queridos. Como os cristãos eles vão caminhar então diante dos propósitos de Deus? Porque era propósito de Deus. Essa palavra, eu sei os pensamentos aí que aparece, pensamento que eu tenho sobre vós, né? A ideia são os propósitos. Eu sei os propósitos, os planos que eu tenho para vocês. São planos de paz e não de mal. Mas nós estamos na Babilônia. Já faz 8 anos. E alguns profetas estão dizendo que a gente vai voltar mais cedo. Não vai. Não vai. Não vai, porque quem disse é o Senhor. Quem desterrou essa palavra, né? Quem levou o povo para a Babilônia? O Senhor. Ainda que utilizou o Senhor as mãos de Nabucodonosor, o poder do império da Babilônia, foi o Senhor quem os levou para a Babilônia. Não é à toa que o livro de Abacuque, né? As 3 perguntas de Abacuque, as 2 perguntas de Abacuque e a oração de louvor, capítulo 1, 2 e 3, né? As respostas do Senhor não são aquelas que, creio eu, que assim como Abacuque nós queríamos ouvir. Por exemplo, Senhor, o Senhor vai levantar homens ímpios? O Senhor vai levantar homens ímpios para disciplinar o povo de Israel. Primeira pergunta, resumindo, né? Os 3 capítulos de Abacuque. A segunda pergunta mas o Senhor é puro de olhos. Como o Senhor puro de olhos aceita que esses homens
piores do que os de Jerusalém exerçam a disciplina. Aí o Senhor diz, escreva, né, para que fique evidente, para que todos saibam o que vai acontecer. E é interessante que o final do capítulo 2 diz, cale-se diante dele toda a boca. Cale-se diante dele toda a língua. É o Senhor que é soberano. Então, se o Senhor vai enviar os caldeus, e foi assim que aconteceu, não é à toa que nós estamos aqui após 8 anos de cativeiro. Se o Senhor assim determinou, essa é a vontade do Senhor. Esse foi o propósito do Senhor. É difícil para nós entendermos o propósito do Senhor quando as coisas não estão indo bem. Quando as coisas vão bem, a gente fala, nossa, esse é o propósito do Senhor. Olha o propósito do Senhor, né? Por isso que a doutrina a teologia da prosperidade, ela é perigosa por causa disso, queridos. Só estão perto do Senhor aqueles que estão sendo abençoados. E geralmente a bênção financeira, né? Então, se está abençoado financeiramente, está bem com o Senhor. Isso é uma loucura, biblicamente falando. Isso é uma loucura. Porque Paulo passou por naufrágios, por momentos muito difíceis, e ele estava perto do Senhor. Elias, da mesma forma. Então, são exemplos que nós temos nas escrituras que não são as bênçãos materiais, as bênçãos que os nossos olhos conseguem enxergar, não são somente elas que demonstram que o Senhor está nos abençoando. É interessante que, apesar de enganador e mentiroso, o Satanás, na tentação de Jesus, lá em Mateus capítulo 4, ele disse ao Senhor que ele daria todos os poderes da terra, todo o poder, né? Se ele se rendesse diante dele. Ele teria o poder. Claro que ele é mentiroso, nós sabemos disso, mas é interessante como assim, esse tipo de vaidade, esse tipo de desejo pode tomar o nosso coração. Por isso, queridos, queria que nós pensássemos sobre isso. Às vezes, momentos difíceis na nossa vida são momentos utilizados pelo Senhor para nós estarmos mais perto dele. Mais perto dele. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes são nesses momentos que nós nos afastamos do Senhor. Não é à toa, qual a primeira resposta que nós falamos? O Senhor não está me abençoando. Não, o Senhor não está me abençoando. O Senhor se esqueceu de mim. Eu estou aqui há 8 anos no cativeiro. Recebo uma carta do profeta Jeremias que diz para a gente tocar a vida aqui. Para a gente orar para o povo aqui, porque se a cidade aqui vai ter paz, a gente vai ter paz. Por quê, queridos? É difícil para nós andarmos firmados nos propósitos do Senhor. Porque, assim como aquele povo, nós gostamos de coisas que vão fazer bem aos nossos ouvidos e satisfazer o desejo do nosso coração. Por isso que cristãos verdadeiros, quando eles são confrontados com a palavra, a primeira coisa que eles fazem, por mais que doa, por mais que seja difícil, eles se rendem diante da lei do Senhor. Eles se arrependem e eles querem, de alguma forma, obedecer ao Senhor. Ainda que isso faça doer nos seus mais grandiosos desejos. Uma das marcas, né, que vai mostrar para nós que nós estamos realmente andando firmes nos propósitos do Senhor é quando nós ouvimos a palavra de Deus. E lembrando, ouvir é obedecer, né? Ouvir é obedecer. Essa é uma característica do povo judeu, né? Shema Israel, né? O Shema é ouvir. Ou seja, ouvir, você ouve e você pratica. Olha o que diz o versículo 10. Assim diz o Senhor. Essa era a mensagem do Senhor para o povo. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu li bem pausadamente mesmo, né? O Senhor deixou claro, olha, 70 anos. Vira a sua página, umas 2 páginas, capítulo 25, queridos. Olha
duração do tempo do cativeiro profetizada pelo profeta Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus diz. Toda esta terra, capítulo 25 de Jeremias, versículo 11. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então não adianta falsos profetas virem profetizar coisas, prometer coisas. Por mais que essas coisas sejam desejáveis aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Ah, não, isso é bom. Não, tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo legal. Não tá legal. Não tá legal, gente. Para de querer se enganar. Sabe assim, aquela ideia. Eu sei que o nosso coração é enganoso, o próprio Jeremias diz isso, né, no capítulo 17. Nosso coração é enganoso, mas quando nós ouvimos um princípio do Senhor, irmão, minha irmã, é princípio do Senhor. Não é uma coisa que a Igreja Batista no Dom Pedro está estabelecendo. Não é uma coisa que a Igreja Batista está estabelecendo. É uma coisa que a Igreja Batista no Dom Pedro está obedecendo. Se o Senhor falou, Ele falou. Como nós vamos mandar firmado na vontade do Senhor? Primeiro, é propósito do Senhor, pronto, acabou. Não tem. Ah, mas eu acho. Ah, mas você acha uma porção de coisa. Eu posso achar também uma porção de coisa. Ah, mas é nessa época. Ah, não, mas século 21. Ah, não, mas é mais os jovens. Ah, não, mas é idoso. Ah, não, mas tem tempo de igreja. Ah, não, mas é criança. Pode achar desculpa que for. Pode achar desculpa que for. Princípio do Senhor é princípio do Senhor. Cristãos verdadeiros, eles vão olhar para o princípio do Senhor e falar assim, peraí, são 70 anos, Senhor? Então, por mais que venham esses falsos profetas, Jeremias já havia falado, nós estamos aqui há cerca de 8, 9 anos. Então, diante disso, é claro que, gente, essa profecia é falsa. Esses que estão falando em nome do Senhor, eles estão profetizando falsamente, fazendo promessas que vão nos enganar. Agora, a gente dá ouvido para essas promessas, é querer alimentar desejos do nosso coração, vontades das quais o Senhor não vai habilitar só porque nós gostamos ou deixamos de gostar. Essa é a verdade, queridos. É por isso que, eu não gosto de usar essa expressão, mas geralmente se fala, né? Por isso que esse discurso, né? Por que eu não gosto dessa palavra discurso? Porque é a palavra de Deus, né? Mas eu vou usar essa palavra que fica mais comum, né? Esse discurso não é acessível. Então falar que eu sou pecador mas não é bom, não. É melhor falar que Deus precisa de mim. Ah, isso eu gosto de ouvir. Deus precisa de mim. Afinal de contas, eu que vou, né? Eu que vou até Ele. Eu que abro a porta do meu coração para Jesus entrar. Eu que faço isso. Ah, você gosta de ter o poder, né? Você gosta de ter o poder. Você gosta de fazer as coisas por você mesmo. Porque eu gosto. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Agora, quando Deus diz assim, vocês precisam vir diante de mim com o coração quebrantado, arrependidos. Esses me temem. Esses me temem. Esses realmente são os remanescentes. Uma palavra que a gente sempre tá ouvindo aqui nas bases da fé, né? Esses são os remanescentes. Irmãos, eu não me engano, nunca foi assim. O povo de Deus na história é um povo perseguido. 1 Timóteo, aqueles que querem viver piedosamente vão ser perseguidos. Não adianta, queridos. Pode fazer o que for, pode enfeitar o que for. Negligencia princípio, está longe de Deus. Simples assim. Negligencia princípio, está longe de Deus. Pode orar, pode pregar, pode cantar, pode pular, pode saltar, pode dançar. Isso não adianta nada diante de Deus. Se não der ouvido para a palavra dele, não tem sentido nenhum. O povo deixou de ir para o cativeiro porque tinha vontade? Eles foram porque o Senhor os levou para lá e ponto. Agora, se você, no seu coração, decidir não obedecer a Deus, é você e Deus. Uma coisa eu digo, eu não estou com você. E eu não estou com você. Eu não posso estar com você. Porque senão eu estou fazendo escolha errada.
E eu desejo que a sua escolha seja agradar a Deus. Isso é muito sério, irmãos. Deem ouvidos. O Senhor disse que são 70 anos. Passado esses 70 anos, eu vou atentar a vocês. Eu vou trazer vocês de volta. Ou seja, a minha palavra é 70 anos. Ponto. Ah, mas eu não quero. Pois é. Ah, mas eu fico triste. Pois é. Fica triste, continua casando, continua tendo filhos, continua construindo, continua orando pela paz da terra, continua edificando. Triste. Você vai ficar triste? A questão é o seguinte, que são 70 anos. Irmãos, sabe o que é interessante? Parece que nós temos essa característica, sabe? Com o nosso sentimentalismo, nós achamos que nós mudamos os propósitos do Senhor. Agora, deixa eu te dar uma notícia. Deus não muda assim, não. Porque senão ele não seria todo poderoso. Se ele for levado pelo seu sentimento, pelo meu sentimento, Deus não seria todo poderoso, não, queridos. Deus não seria todo poderoso. 70 anos. Então, uma primeira característica, né, daqueles que querem andar firmados nos propósitos de Deus, eles ouvem a palavra de Deus. Mas uma segunda característica daqueles que realmente querem andar firmados nos propósitos de Deus, eles confiam na pessoa de Deus. Eles confiam na pessoa. É isso, queridos, que nós precisamos exercitar nossa vida com Deus, nossa vida de piedade. Porque se o Senhor permite que o povo vá para o cativeiro 70 anos, não vai ser uma coisa boa, vai sair da terra. Lembra-se da terra prometida? Terra que emana leite e mel? Terra essa que o Senhor deu para eles, então o Senhor os está tirando de lá para levar para a Babilônia. Mas, pastor, mas essa coisa ruim está acontecendo comigo. Pois é. Pode ser pecado, pode ser. Pode ser tentações de Satanás, pode ser também. Pode ser, queridos. Pode ser. Esse mundo mal tentando você, pode ser. Mas pode ser disciplina do Senhor. E se você está sendo disciplinado, como diz Hebreus, louvado seja o Senhor, que você é filho. Lá em Hebreus diz que toda disciplina, né, não parece uma coisa boa. Mas para o povo vai ser uma coisa boa, queridos. Mas para nós andarmos nos propósitos de Deus, a primeira coisa a gente vai falar assim, peraí, eu vou confiar em Deus. Porque se Ele me desterrou aqui para a Babilônia, já estamos aqui, esses falsos profetas estão falando coisas que eu gosto de ouvir, mas não são verdadeiras, então peraí, quem é Deus? O que Deus sabe? O que Deus faz? Então vamos lá, versículo 11 diz, eu Deus, porque a palavra está sendo assim diz o Senhor, não foi? Lá no versículo 10 começa dizendo, assim diz o Senhor. No versículo 11 diz, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, o Senhor conhece o coração do povo? Sim ou não? Claro que sim. O Senhor sabe o desejo do povo? Plenamente. O Senhor sabe quem é o povo? Sabe. Sabe o que é melhor para o povo? O Senhor tem certeza disso. Então, pensemos aqui. Aqueles que estão andando firmados nos propósitos do Senhor, ainda que pareça realmente assim, totalmente fora daquilo que é desejável a mim e a você, o Senhor diz, eu sei os propósitos que eu tenho para vocês. Eu sei os pensamentos, eu sei os planos que eu tenho para você. E é plano. E ele é plano de paz. Não é plano de mal. Aí você fala, peraí. É plano de shalom. Essa é a tradução literalmente da palavra. Shalom ali, queridos, que é a paz, é esperança, é saúde, é bem-estar, é contentamento, é sossego, é estar em uma aliança de paz. Esse é o plano do Senhor para o povo. Esse é o plano do Senhor. Esses são os propósitos do Senhor. Para vos dar a conclusão que vocês
desejam, a conclusão da qual vocês têm expectativa. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Então, voltando lá para o contexto, né? O povo já está no cativeiro há 8 anos. Aparentemente, aqueles planos não são planos de paz, porque nós estamos no cativeiro. Nós não estamos em Jerusalém. Aparentemente não são planos de paz, porque fazendo uma conta de 8 anos, pelo menos seriam mais 62 anos. Então, passar mais 62 anos na Babilônia, pois é, esses são os planos do Senhor. Planos de paz. Porque a expectativa de vocês, o que vocês desejam, eu sei quando dar. Eu sei. O que cristãos devem fazer? Confiar. Confiar porque Deus não muda. Confiar porque Deus é bom. Confiar porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Isso é viver como um cristão que está firmado nos propósitos de Deus. Fora disso, queridos, é balela. Fora disso é querer um Deus, Papai Noel. Aliás, nem Papai Noel, né? Porque o Papai Noel tem aquela coisa, né? De que se você não se comportar, ele não dá presente. Não é isso? Não, esse Deus não é nem Papai Noel, porque coloca Deus na parede. É isso? Faz o que quer com Deus, determina as coisas que Deus tem que fazer. Então nem Papai Noel é. Agora, esse não é o Deus da Bíblia, queridos. O Deus da Bíblia é aquele que permite que nós passemos por momentos difíceis, momentos de luta, mas Ele nunca nos abandona. Você confia? Vou repetir a pergunta. Você confia? Muito sério isso, irmãos. Porque rapidamente alguns cristãos, quando eles são confrontados com o princípio, lembrando que eles vão ouvir primeiro, a primeira característica é ouvir a palavra. Quando eles ouvem a palavra, esse princípio eu não gosto. Pois é, mas não é para gostar. É para obedecer. É a verdade? É a verdade. É bíblico? É. A Bíblia diz isso? É. Então, eu vou sofrer lutando com os meus desejos para cumprir. É isso mesmo. Eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu confio no Deus que está no controle de todas as coisas. Fora disso, irmãos, é você querer um Deus ao seu gosto. Por isso, irmãos, mas isso aqui, mas esse princípio aqui, não, é que esse princípio eu interpreto de uma outra forma. Então tá bom, então você está querendo interpretar de uma outra forma. Aí tudo bem, aí você vai interpretar do jeito que você quiser. Aí fica à vontade, meu amigo. Fica à vontade. Faça de acordo com a sua vontade. Mas não vem dizer que está obedecendo a Deus. Não vem dizer que tem um compromisso com o Senhor. Não vem dizer que os propósitos do Senhor é a ênfase da sua vida. Não vem dizer que o Senhor está em primeiro lugar na sua vida. Não vem. O seu eu está em primeiro lugar. Por isso, queridos, que verdadeiros convertidos, eles têm o coração quebrantado. Eles se arrependem. Eles obedecem, ainda que na dor. Porque eles confiam. Eles sabem que esse Deus que os levou para o cativeiro vai os trazer de volta. Mas os 70 anos serão cumpridos, porque é a palavra dele. O Senhor Jesus falou que vai voltar para buscar a igreja dele. Você crê nisso? Você crê que há 2 caminhos somente? Você crê fielmente que há somente 2 grupos, aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem? Você crê fielmente que aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que Ele demonstra a sua graça de salvar, estarão desfrutando da eternidade com Deus e os outros desfrutarão da perdição longe de Deus? É isso que a Bíblia diz, queridos. Não tem outro caminho. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da verdade. O meu desejo é que nós andemos de acordo com a palavra do Senhor. Por isso que nós oramos constantemente às quartas-feiras, né? Repetimos algumas vezes não, mas pela firmeza doutrinária. Não é simplesmente por obedecer, né, uma regra, se assim a gente pode dizer, batista. Apesar de eu crer que os batistas são aquele grupo que estão querendo obedecer a Deus, né? Foi assim na sua origem e tem sido. Mas, além disso, são aquelas pessoas, aqueles homens, aquelas mulheres que entenderam o princípio de Deus e querem viver de acordo com o princípio de Deus. Porque sabem quem é esse Deus.
temem a esse Deus. Não ficam querendo fazer com que Deus faça os seus desejos. Você sabe do seu coração. Você sabe que você tem desejos. Que se você for sincero com você mesmo, você vai falar, esse desejo não é legítimo. Mas eu não posso falar para Deus, porque senão ele vai saber. Mas ele conhece o coração. Então não adianta você esconder dele. Você sabe que alguns desejos, que por mais que você queira justificar, eles não são de Deus. Mas, eu não posso falar isso para Deus, porque senão vai ficar ruim, né? Mas Deus sabe. Deus sabe. Então confie nos propósitos de Deus. Esteja firmados nos propósitos dele. Versículo 12. Uma outra característica. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa expressão é muito linda, queridos. Olha só. Ouvem a palavra de Deus. Confiam na pessoa de Deus. E agora, eles buscam a esse Deus verdadeiramente. Sem vacilar. Essa é a ideia do versículo 12 e 13. Então, ouvindo e crendo e confiando, vão passar a buscar a mim. É isso que quando você evangeliza alguém, quando você fala do Senhor para alguém, é essa bênção. Irmãos, às vezes eu sei, o nosso coração assim, eu sei que a gente acaba pensando muitas vezes pequeno. Mas às vezes a gente fala para a pessoa, eu vou evangelizar para que a pessoa vá na igreja. É uma bênção isso? Claro que é, né? Ela vai estar junto com o corpo de Cristo. Isso é uma bênção. Mas você vai evangelizar para aquela pessoa passar a buscar a Deus verdadeiramente, coisa da qual ela não fazia. Então, se você vai evangelizar, ela vai vir congregar conosco, ela vai se reunir com um povo que também está querendo agradar a Deus. Olha que bênção. Mas você vai se alegrar porque aquele coração se rendeu diante de Deus. Essa é a bênção do evangelismo. Quando você evangeliza, não, eu quero evangelizar para a pessoa ir lá para a minha igreja. É bom, mas não é a ênfase. A ênfase você vai evangelizar para que aquele coração passe a invocar a Deus. Para que aquele coração seja verdadeiramente transformado. Não é religiosidade, não é cumprimento de rituais, é mudança de vida, é mudança de alma. Por isso que quando nós evangelizamos, há essa bênção, porque você pode ser um mensageiro ou uma mensageira do Senhor, para que Deus utilize daquela palavra que não é sua, porque você é um mensageiro, para que aquela vida seja transformada. E essa é a bênção de evangelizar. Olha a dimensão, como é muito maior, queridos. Como é muito maior. Essa é a visão bíblica. Então aquelas pessoas passam a ouvir, passam a confiar na pessoa de Deus e agora elas passam a buscar a Deus. Lembra que eu disse no início? Que a disciplina não é muito palatável, né? Esse tipo de sermão. Mas olha que benção, queridos. Naquela disciplina, naquela luta, a partir do momento que aquelas pessoas passam a ouvir a Deus, porque não estavam dando ouvidos, estavam dando ouvidos aos falsos profetas. Naquele momento que eles passam a confiar na pessoa de Deus, que Deus sabe os pensamentos que tem sobre eles, eles passam a buscar a Deus. Olha isso. Então, eles passam a orar a Deus. Olha isso. Eles passam a orar a Deus, eles passam a proclamar, a invocar a Deus, a buscar a Deus, a chamar a Deus, e Deus os ouve. É tão interessante quando você vê o pecador. Queridos, você pode dar uma ilustração para você aqui. Imagina um cadáver. Pastor, essa ilustração não é muito boa não. Dá uma enfeitada no cadáver. Coloca um perfume no cadáver. Uma melhor roupa no cadáver. Vai mudar a situação do cadáver? Ele vai deixar de ser um cadáver? Ele vai ser um cadáver enfeitado. Mas não vai deixar de ser cadáver. Por que nós fazemos isso, muitas vezes, com as pessoas? Sabe qual é o medo, querido? Nós sermos desonestos com as pessoas. Não falarmos para ela da perdição que ela está ao estar longe do Senhor. Esse é o meu medo.
Sabe o que nós estamos fazendo? Enfeitando o cadáver. Nós não podemos ser assim, queridos. As pessoas, a partir daquele momento que ouvem, obedecem a Deus, creem na pessoa de Deus, passam a orar a Ele. E Ele passa a ouvi-las. Olha, queridos. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. As duas vezes aparece a palavra buscar aí, né? É interessante que no português as duas são buscar, né? Buscar-me-eis, aparece no versículo 13, quando me buscardes, né? Na continuidade ali do versículo 13. Mas o buscar-me-eis primeiro é a ideia de me encontrar. Então busca para encontrar. O outro buscar, quando me buscardes de todo o vosso coração, é buscar com intensidade. Então, a primeira vez você busca para encontrar o Senhor. Para a segunda vez você busca mais intensamente. Essa é a vida do pecador arrependido, queridos. Essa é a vida que eles querem viver firmados nos propósitos de Deus. Eles não somente quer fazer cantar um louvor, quer fazer alguma coisa para Deus. Eles querem viver com Deus. Eles querem buscar a Deus, eles querem depender a Deus, eles querem orar a Deus, eles querem invocar a Deus. Uma das boas, né? Grandes não, mas das boas avaliações que você pode fazer para a sua vida é quanto você realmente deseja Deus. É uma boa avaliação que você pode fazer. Quanto realmente você deseja Deus? Quanto você vai para cumprir, né? Precisa ir, né? Na igreja tem EBD, então não posso faltar, então precisa ir na EBD. Tenho que ir. Um outro sinal é muito característico, quando você se afasta desses ajuntamentos deliberadamente. Eu não fui. Eu não fui. Nossa, não fui. Já faz 2, 3 semanas. Não fui. Como assim? Como que um cristão, como que aquele que quer viver firmado nos princípios do Senhor não deseja as coisas do Senhor? Eu já disse isso algumas vezes aqui na nossa igreja, né? Eu temo, queridos, às vezes assim, né? A pessoa não vem um domingo, aí na segunda-feira eu já ligar para saber o que está acontecendo. Eu temo isso. Sabe por quê? Porque eu temo que a próxima semana a pessoa virá só para eu não ligar outra segunda. Eu falei, o pastor já me ligou na segunda, não fui no domingo, vai me ligar na segunda. Eu temo de ser assim. Porque sabe o que eu estou fazendo? Eu estou atrapalhando. Atrapalhando a vida dela com o Senhor. Porque cada um de nós deve sentir o desejo por Deus. Não é o desejo de fazer coisas. É o desejo de estar com o Senhor. De buscar o Senhor. Esses que passam a orar, esses que passam a ser ouvidos pelo Senhor, eles buscam, eles desejam buscar com intensidade. Vai buscar de todo o coração. Isso são os cristãos. Não estou dizendo que é errado, né? Não estou dizendo que é errado quando você encoraja o seu irmão, né? Não é errado isso, é até bom para a igreja, né? Mas às vezes nós estamos atrapalhando. Porque a consciência da pessoa no meu caso como pastor, estou falando por mim, tá? Não estou falando você como irmão, estou falando como pastor. Ixi, se não for domingo, pastor, segunda-feira vai me ligar de novo. Eu vou ter que falar de novo que, não, pastor, tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Quando na verdade, muitas vezes, aquele deixar de ir é só uma revelação de que o Senhor não está em primeiro lugar. Aí vou ser eu com uma ligação, ou com entre aspas, um pressionar que vai motivar aquele coração de buscar a Deus? Não quero isso, queridos. Não quero ser assim. Mas eu já disse que eu preciso aprender, talvez eu preciso, né, fazer em alguns momentos, mas eu quero que você saiba, eu tenho medo de ser o motivador da sua adoração. Não, queridos.
motivador da sua adoração deve ser a sua busca pelo Senhor. O seu desejo pelo Senhor, o seu desejo de amar e viver a igreja dele, o seu desejo de agradar ao Senhor. Como nós cantamos, não olhando as circunstâncias, olhando o amor de Deus, não se guiando por vistas, se mantendo alegre ao Senhor. A citação dessa música de Abacuque, né? Lembra das duas perguntas lá e a oração de louvor? Ainda que a figueira não floresça, a vide não dê o seu fruto, que os montes se lancem ao mar, que a terra trema, eu hei de confiar. É assim que o cristão deve viver. Olha que interessante, queridos. O que Jesus diz em João capítulo 3, não precisa ir, se você quiser anotar, capítulo 3, versículo 18. Olha o contraste, né? Aqueles que buscam o Senhor, aqueles que passam a orar ao Senhor, aqueles que buscam o Senhor verdadeiramente e aqueles que não buscam o Senhor. Olha só. Em João capítulo 3, versículo 18, o Senhor Jesus diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Qual é a marca daqueles que não temem ao Senhor? Rapidamente eles querem se afastar do princípio do Senhor. É natural isso. Só, queridos, já é condenação. Aqueles que estão buscando ao Senhor, qual que é o desejo? Eu preciso me aproximar mais da luz, não me esconder da luz. Esse é o contraste. Então, o povo precisa entender o seguinte: olha, são 70 anos de cativeiro, o Senhor sabe os propósitos que tem para nós, nós vamos passar a orar, nós vamos passar a buscar a Deus, nós vamos passar a buscar mais intensamente ao Senhor, e sabemos que o Senhor nos ouve, porque nós confiamos em quem Ele é. Versículo 14, que lindo, queridos. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olha isso. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Sabe o que quer dizer sorte aí? Palavra no original? Cativeiro. O mal do qual o povo estava sofrendo. Então, eu serei achado de vocês, ou seja, o Senhor deixará achar-se pelo povo. Olha que bênção isso, queridos. E o Senhor vai mudar a sorte deles. O Senhor vai mudar aquilo do qual eles estão sofrendo. O que o povo fez? Orou ao Senhor. O que o povo fez? Buscou o Senhor verdadeiramente. O que o povo fez? Ouviu a palavra do Senhor. O que o povo fez? Confiou naquele que é a palavra. Assim é o nosso Deus. E o texto termina dizendo, queridos, continuidade do versículo 14: congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos do lugar donde vos mandei para o exílio. Quem lançou? Deus. Quem mandou? Deus. Foi Deus quem os levou para esse cativeiro. Agora, eles vão crer na bondade de Deus, porque o Senhor muda a sorte, começo do versículo 14, no final do versículo 14, eles vão esperar no favor de Deus. Porque se o Senhor lançou, porque se o Senhor mandou, esse mesmo Senhor diz que vai nos reunir. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei. Então, para onde é o destino, né? Para onde? O Senhor vos lançou para a Babilônia, né? Ele vai tornar a trazer-vos ao lugar donde. Donde não é para onde. Donde é a origem. Qual que é a origem do povo? De Jerusalém. Então, de Jerusalém o Senhor vai tornar a trazer. Olha isso, queridos. Olha isso.
Então o Senhor lançou para lá, para onde? Mas de onde eles saíram, o Senhor tornará a trazê-los. É isso, queridos. É esperar no Senhor. Difícil para nós, né? Faça uma avaliação, queridos, de quantas orações você fez durante esse ano, utilizando desse último culto de oração que nós vamos ter no ano, né? Semana que vem já é dia 24, não é isso? Nós não teremos nosso culto de oração. E o dia 31, nós faremos o nosso ajuntamento aqui às 22 horas para aqueles que vierem, né? Então, utilizando dessa data que nós utilizamos essa passagem de ano, né, para trazer a memória, retrospectiva, lembre-se quantas orações, quantos momentos você passou, quantas experiências com Deus. Você enxergou Deus em todos esses momentos? Nos momentos bons e nos momentos em que o Senhor utilizou daquele cativeiro para que você passasse a orar mais, para que você passasse a buscar mais. O que acontece com muitos que se dizem cristãos? Quando eles são apertados no cativeiro, eles já revelam o coração que não são do Senhor. Por isso que em 1 João capítulo 4, na primeira carta de João capítulo 4, João orienta dizendo: amados, provai todos os espíritos se procedem de Deus. Porque não é só falar que é cristão, queridos. Não é só falar que é evangélico. Não é só ler a Bíblia. Tem muitos ateus que leem Bíblia. Não é só decorar versículos. Muitas pessoas decoram versículos. Não é só fazer coisas para o Senhor. Porque a vestimenta é para o Senhor, quando na verdade estão fazendo para si mesmos. Não é só fazer isso, irmãos. Não se iluda. Não se iluda com isso. Crentes ouvem, creem, esperam e confiam no Senhor. Crentes vivem dessa forma. Aquele povo recebe aquela carta e o Senhor fala assim: eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós. Eu vou tornar a trazer vocês da onde vocês saíram. Eu vou fazer isso. Agora, Israel, são 70 anos. Meu princípio não muda. O meu princípio não muda. Queridos, a palavra de Deus não muda. Quer nós queiramos ou não, ela é a palavra do Senhor. Se você obedece quando lhe convém, você vai ter que acertar esses seus desejos com o Senhor. Mas ela não muda. As igrejas mudam. As pessoas mudam. As épocas mudam. A palavra de Deus não muda. Quem você vai obedecer? Quem você vai seguir? O meu desejo, queridos, é que a nossa igreja continue caminhando obedecendo a palavra, não agradando pessoas, não agradando a mim, não agradando a você. Muitas vezes nós vamos desagradar. Aliás, várias vezes, quando eu venho aqui pregar para você, eu sou desagradado, confrontado pela palavra, mas eu quero obedecer. Eu quero seguir nesses princípios. Mas eu não concordo. Pois é, você concordar ou não, não é base para nós obedecermos a palavra. O princípio é esse estabelecido. Se estão 70 anos, e o Senhor um dia falou assim: eu vou voltar a trazer-vos, eu vou confiar. Se o Senhor vai buscar a sua igreja, se o Senhor disciplina quem ama, se eu tenho que esperar confiantemente no Senhor, como diz o Salmo 40 que foi lido, louvado seja o Senhor, é assim que eu vou viver. É assim que eu vou depender do Senhor. O meu desejo é que você ore pedindo ao Senhor para que você seja obediente. Uma grande marca do incrédulo é não obedecer. Uma grande marca do incrédulo, que é natural para ele, que é o homem carnal, satisfazer os seus desejos. Isso é uma grande marca do incrédulo. O incrédulo, quando ele vê um princípio, fala assim: eu não acho que é assim. Pois é. Você achar ou não é um desejo seu. Então, fique com seus desejos, que eu desejo que você também, e que a nossa igreja fiquemos com a palavra. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela bênção de entendermos a Tua palavra e entendemos o princípio do Senhor. O que o Senhor estabeleceu, nós queremos fazer da maneira que o Senhor estabeleceu e não satisfazer os desejos do nosso coração, Pai. A começar em mim, Senhor, que eu seja obediente à Tua palavra como pastor dessa igreja. Que o pastor Kevin também, Senhor Deus, obedeça a Tua palavra. Que os nossos irmãos e irmãs, que as famílias aqui presentes, Senhor Deus, que cada um de nós tenha o desejo de obedecer ao Senhor,
de fazer a tua vontade, de seguir os teus propósitos, de caminhar neles, Senhor Deus, firmados. Porque nós sabemos quem é o Senhor. E nós sabemos, Senhor Deus, os propósitos do Senhor para a tua igreja. O Senhor santifica a tua igreja. O Senhor protege a tua igreja. O Senhor alimenta a tua igreja. O Senhor cuida da tua igreja. Muitas vezes, Senhor Deus, nós passamos por momentos difíceis. Muitas vezes nós passamos por momentos dos quais nós pensamos, pelo desejo do nosso coração, que não são bons para nós. Faça-nos enxergar que é a vontade do Senhor para nós. Faça-nos obedecê-la com amor, com alegria. Louvado seja o Senhor, Pai, por esses ajuntamentos que tivemos durante esse ano. Ao fazer essa reflexão, quantas vezes nós oramos pedindo ao Senhor proteção para com a nossa igreja. O Senhor tem nos protegido. O Senhor tem nos alimentado. Louvado seja o Senhor por isso, Pai. Queremos ser esses servos que andam firmados nos teus propósitos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.